Fala pessoal, tô aqui novamente. Quero dar sequência nessa série Brasileiros na PL, falar um pouquinho sobre a temporada do Andreas Pereira, o belga brasileiro que joga pelo Manchester United. Bom, você conhece o Andreas Pereira? Essa é a minha primeira pergunta, né? Como eu falei, ele é um jogador nascido na Bélgica, de pais brasileiros, né? Então ele foi criado a vida inteira na Bélgica, passou pela base do Manchester United, onde se destacou bastante jogando como esse meia pela direita, um jogador de boa habilidade, né? Boa técnica, trabalhando com o pé direito por aquele lado, né? Mas que foi emprestado nessas últimas temporadas, né? Ele não teve sequência nenhuma com o José Mourinho praticamente, se a gente pensa em 16, 17, 17 e 18. Ele foi emprestado duas vezes nessas duas primeiras temporadas do José Mourinho, né? Em 15 e 16 ele até chega a jogar algumas partidas pelo time principal, né? Na primeira metade da temporada, mas enfim, não é um jogador que tinha ainda conseguido uma sequência de jogos pelo time profissional, como conseguiu nessa temporada, justamente sob os comandos de José Mourinho, tá? Então agora falando um pouco mais sobre o Andreas Pereira, né, ele deixou uma impressão muito boa nos amistosos de pré-temporada, na pré-temporada 18 e 19, né, naqueles jogos nos Estados Unidos, enfim. Até lembro de um jogo contra o Liverpool, onde o United perde lá nos Estados Unidos, ele faz um gol de falta, enfim. A impressão que ele deixou nos amistosos foi muito interessante. Chega o início de temporada e por conta da lesão do Matite e do Ander Herrera, o José Mourinho estabelece um trio de meio-campistas com Pogba, Fred e o Andreas Pereira, né? Só que numa função um pouco diferente. Ele não joga como um meia pela direita, de construção pelo lado direito. Ele joga, como eu falei, num trio de meio-campistas com o Pogba sendo esse homem do lado esquerdo, o Fred sendo esse homem pelo lado direito e ele jogando como esse cara da saída de bola, mal comparando como um primeiro volante do time do Manchester United, né, justamente por conta da ausência do Matite, né, que era uma função que ele tinha feito em alguns momentos no Valência, mas não em tantos momentos assim, mas ele se destacou jogando em alguns momentos nessa função. Foi um jogador que se mostrou muito versátil na temporada anterior, 17-18, jogando pelo Valência. Fez até uma temporada relativamente interessante, não uma temporada de grande brilho individual, grande destaque, mas fez uma temporada que lhe rendeu um lugar no time principal do Manchester United. E no primeiro jogo da temporada ele joga, né, como titular no jogo contra o Leicester, e deixa uma impressão inicial interessante, apesar de em alguns momentos errar alguns passes, enfim, aquele foi um jogo de estreia de dois homens de meio campo com a camisa do United no jogo principal, né? Foi o Fred e o Andreas Pereira, e a impressão dele é de um jogador de talento, de boa saída de bola, de boa técnica, mas ainda errando alguns passes, mas enfim, o saldo final da primeira partida foi interessante, foi animador. Eu pelo menos fiquei animado com essa estreia tanto do Fred quanto do Andreas Pereira, né? O Fred eu falo mais um pouquinho no vídeo dele, que já está postado no canal. Chega na segunda partida, né, que é um jogo contra o Brighton fora de casa, e a partida do Andreas Pereira foi desastrosa. Realmente ele saiu muito queimado naquele jogo, talvez tenha sido um dos piores em campo, se não o pior jogador em campo naquela partida, e dali ele é sacado do time, né? O Mourinho tem muito isso de ter um jogador que vai muito mal e é completamente tirado do time na semana seguinte, né? O Mourinho não tem esse medo de queimar os jogadores, né? E ele é sacado do time e fica um bom tempo sem jogar, né? Passa por aquele período do United meio conturbado, né? Onde o United tem um período de perde jogos, aí tem um período onde consegue ganhar virando jogos, né? Tendo umas atuações interessantes, né? Viu o jogo contra o Newcastle, quase consegue ganhar do Chelsea, aí tem um jogo contra o Bournemouth que eles ganham no último minuto de virada também, mas o desempenho do time era muito ruim, né? Ele também empata o jogo contra o Crystal Palace, enfim, foi aquela sequência terrível que todo torcedor do Manchester United vai lembrar, que culmina com uma derrota horrível pro Liverpool, né? O United é humilhado pelo Liverpool em Anfield e o Zé Mourinho é sacado na manhã seguinte, né? Ou na terça-feira seguinte ao jogo, agora eu não lembro exatamente. Vem o Solskjaer, estabelece um trio de meio-campistas com Matite como esse primeiro volante, Pogba e Ander Herrera, e o Andreas Pereira some mais uma vez, né? O Andreas Pereira, como eu falei, nesse período conturbado do Manchester United, aí depois tem aquele grande período com o Solskjaer, o Andreas Pereira não volta pro time, porque realmente a última impressão dele tinha sido muito ruim, né? E quando ele volta para jogar um jogo contra o Burnley, né, isso lá para meados de janeiro mais ou menos, ele novamente tem uma atuação, meados de janeiro, não, final de janeiro, ele novamente tem um erro de saída de bola que culmina num gol do Burnley, né? Aí foi o suficiente para realmente as pessoas perderem um pouco a paciência, né? Porque apesar de se mostrar um jogador de talento individual, de ter, assim, é um jogador que sabe jogar com a bola no pé, ele sabe o que ele tá fazendo, né? O cara, aquele famoso cara que se você jogar a bola pro alto, ele vai conseguir dominar e sair jogando. Agora, a questão é que em diversos momentos talvez não tenha se mostrado maduro o suficiente, ou
não sei, talvez até com cabeça, é um jogador que às vezes parece meio estressado em campo, para jogar num time com as aspirações e de cobrança que tem o Manchester United, né? A temporada 18-19, na minha opinião, mostrou isso. É um jogador que talvez para um futuro, para ocupar essa faixa de meio campo, ou até como um meio campista pela direita, essa função ele desempenhou muito pouco nessa temporada, né? Esse cara desse meio campo para jogar com ataque pelo lado direito, que é uma função que está em falta no United, né? Realmente uma função que o Lingard jogou por ali, mas é um jogador que centraliza mais, né? O próprio Rashford já caiu por ali no esquema de 3 atacantes, o Lukaku já caiu por ali em alguns momentos, mas o dono da posição, o cara confiável para aquele lado, o United não tem. O Andrés Pereira poderia jogar naquela posição, se destacou naquela posição jogando pela base, mas parece que o Solskjaer, o Mourinho, né, e o Solskjaer não enxergam ele nessa posição, enxergam ele para jogar como meia por dentro, como meio campista por dentro. Enfim, acho que se a gente for pegar o saldo da temporada do Andrés Pereira, eu diria que não foi um dos mais interessantes. Afinal de contas, ele teve esses vários erros graves de passe, né? Em alguns momentos se mostrando um pouco instável emocionalmente, brigando, enfim, ele em alguns momentos me parece um pouco imaturo para esses momentos. Mas é um jogador que também se mostrou com potencial técnico. Isso eu acho que ele tem. Talvez trabalhado com mais calma, sendo lançado aos poucos no time titular, não jogando todos os jogos desde o início, colocando ele em algumas partidas que vão exigir menos dele. Também um trabalho psicológico, né, pra rever essa parte de ser um cara meio briguento às vezes, querer discutir. Enfim, acho que isso tem que ser trabalhado com mais calma. Mas potencial técnico eu vejo nele, isso é fato, né? Talvez a questão seja mesmo questão de amadurecimento profissional, de amadurecimento psicológico mesmo, para jogar num time que vai cobrar tanto e vai esperar coisas muito altas como o Manchester United. Ele não tá jogando num time de parte de baixo da tabela, ele tá jogando num time que tem as maiores aspirações da Inglaterra, apesar de passar por um momento de crise mesmo, de baixa de futebol, de nível técnico, nível tático, de disputa por títulos, enfim. Mas acho que ele tem todo o potencial para desenvolver, não é um jogador para se jogar fora não, tá? Talvez para essa temporada ele possa mostrar seu melhor futebol, né? Afinal de contas está com um contrato renovado, ao que tudo indica vai continuar no time principal. Enfim, acho que ainda não é um jogador pronto, mas é um jogador que bem trabalhado pode render frutos aí sim pro meio campo do United nas próximas temporadas, tá? Então é isso, espero que tenham gostado.